Bom, a jogatina hoje vai ser nesse joguinho querido que está aqui na tela. Vou tentar dar uma variação. Bom, o joguinho de hoje vai ser esse querido que está aqui na tela. Vou tentar dar uma variada nos títulos que eu vou jogar aqui nesse canal. Também para não ficar muito redundante, mas principalmente para mostrar também todos os tipos de jogos que eu gosto de jogar, coisas bem diferentes entre si. Estilos de jogos mesmo, habilidades diferentes que são necessárias para jogar. E esse aqui é o mais clássico de todos, né? Para mim, assim, mais até do que Pokémon, que eu joguei no primeiro vídeo. O Street Fighter talvez tenha sido um dos primeiros jogos que eu joguei ainda quando era bem moleque. E era esse aqui, né? O Street Fighter 2 simples, que é esse World Warrior aí. Então eu, como grande fã, acabei comprando essa coleção aqui, que tem não só o World Warrior, mas todas as variações do Street Fighter 2, né, que é o Champion Edition, essa aqui que é o Hyper Fighting, depois o New Challengers, que acho que foi talvez a que não foi a que eu mais joguei, acho que eu mais joguei foi o World Warrior mesmo, ou não, talvez, acho que o que eu mais joguei deve ter sido ou o Hyper Fighting ou o Champion Edition, né, porque eram aqueles que tinham já da fliperama, que já eram mais alterados. Mas eu lembro que quando veio o New Challengers foi incrível também, porque foi quando teve os quatro personagens novos, né? Que era o Fei Long, o Thunderhawk, a Kemi e o DJ. E esse Street Fighter 2 Turbo eu quase nunca joguei, né? Que foi o primeiro que teve golpes especiais e teve o Akuma também. Quase não joguei esse. E esses três aqui é assim, da minha adolescência mesmo, a série Street Fighter Zero, né, que a gente chamava, e que aqui ele tá com o Street Fighter Alpha, o 1, o 2 e o 3. E esse aqui, que é o Street Fighter 3 mesmo, eu joguei pouquíssimas vezes na época que tinha lançado, porque realmente na época não tinha grana, não tinha muito como ir mais no fliperama, já era um pouco mais velho, já estava ali, acho que já no final do ginásio, então no colégio já não tinha muito mais tempo para isso e nem dinheiro, tinha que mais estudar mesmo e não tinha o videogame, né? Mas o Street Fighter sempre foi um jogo que esteve sempre comigo, que eu jogava muito e que aí eu trouxe essa coleção para jogar aqui. Claro que eu não vou jogar todos os jogos nesse mesmo vídeo. Também não sei muito bem que tipo de série que eu vou fazer com isso, se eu vou fazer série ou não, mas dá para separar muito bem aqui cada uma dessas partes da história do jogo, né? A série Zero é uma coisa, o Street Fighter 3 é outra, o Street Fighter 2 é outra, todas essas variações que tem aqui no jogo, eles mudam muito entre si, parece que não, mas mudam muito mesmo, desde velocidade até alguns golpes de alguns personagens, até algumas dinâmicas de hitbox e tudo mais, que depois eu vou explicar com calma. E esse aqui que eu não falei, né, até agora, que é o mais desconhecido de todos, né, que é o Street Fighter 1, que é um jogo que ficou muito pouco conhecido, por assim, ser muito diferente, ter uma jogabilidade esquisita mesmo, uns personagens meio quebrados e uma dificuldade muito grande, primeiro de acertar qualquer golpe mesmo, seja golpe especial, seja um golpe mais simples, e também a questão do hitbox nessa época era muito esquisita, né? Às vezes você estava super longe do jogador adversário, você tomava um golpe dele ou dava um golpe nele, e às vezes se você acertasse, sei lá, dois chutes fortes no seu adversário, você praticamente ganhava a luta, né? Porque era muito quebrado mesmo. Não vou jogar esse jogo agora, porque o Street Fighter 1 ele requer muita explicação mesmo e mostrar muita coisa, porque eu acho que ele é o mais diferente dos três, dos quatro, né? Das quatro variações que tem aqui. Apesar de parecer esquisito isso, mas porque os outros três jogos, né? A série 2, a série Alpha e a série aqui do Street Fighter 3, eles já eram jogos mais modernos, já estavam mais organizados, mais aprimorados, os gráficos melhores, a jogabilidade muito melhor. E aqui o Street Fighter 1 foi um precursor, né? Mas era uma época que, enfim, jogo de luta, acho que foi um dos primeiros que existiu, e a jogabilidade desse tipo de jogo não existia, né? O Street Fighter que começou a criar tudo isso. Então, o Street Fighter 1 é meio que dar um passo para trás, assim, esquecer tudo que a gente sabe sobre jogo de luta e dar uma olhada nele com calma
e ver que até dá para se divertir com ele. Eu joguei bastante também aqui, dá para se divertir bastante com ele, mas tem que pensar de uma outra maneira. Não adianta ficar pensando em combo, em especial, em hitbox, tem que pensar numa outra coisa, tem que ser mais duro na jogatina, assim, tem que ser meio categórico, evitar ficar dando muita abertura, acertar os golpes no momento muito certo, é uma janela de acerto muito difícil, então é outro tipo de jogo. Agora, eu fico na dúvida de qual que eu vou jogar primeiro, né, desses aqui nesse jogo. Agora eu fico na dúvida de qual que eu vou jogar primeiro nesse vídeo, qual que eu vou começar a mostrar. Mas eu acho que eu vou talvez mostrar a diferença desses dois aqui, né? Do World Warrior normal e do Champion Edition. Para mostrar uma questão de velocidade mesmo e algumas coisas de hitbox e tal. Eu sei que já tem muito vídeo sobre isso, mas como eu estou fazendo vídeos assim no console de mão e também quero aproveitar para me divertir um pouco enquanto faço esses vídeos, eu vou começar por esses dois. Não quero fazer uma coisa muito assim, muito técnica, de ficar explicando muita coisa, para também não ficar chato. Vai ser mais uma jogatina descompromissada mesmo. A minha ideia nesses vídeos não é ficar fazendo jogar profissionalmente, até porque eu não sou jogador profissional, eu sou bem casual mesmo. Mas eu gosto de jogar, me divirto com essas coisas, esses jogos fazem parte da minha história. Eita, o que deu? Ah, nossa, tá como se tivesse... Que isso? Nossa, deu pau total, ele tá jogando sozinho. Que isso? Caralho, ele tá no free play. O que aconteceu? Bom, então vou começar aqui com uma coisa mais simples, né? Bem simplão mesmo. Começar com o Ryu. Vou mostrar algumas coisas do Ryu, vou jogar um pouquinho. E conforme for, acho que eu toco um pouquinho depois. Pra jogar um pouco de Ken. Nossa, que virada, hein? Que virada tensa, cara. Apanhei muito por bobagem no primeiro round. Eu vou prestar mais atenção nesse aqui, vai. Dá pra ver nesse jogo que tem várias... Deixa eu até dar um pause aqui. Dá pra ver que tem muitas esquisitices, né? Do tipo de eu dar um golpe especial, né? O Tatsumi Senpukyaku lá. Passar por cima do Blanka sem encostar nele e acabar dando um hit quando ele tá pro outro lado, né? Uma coisa bem esquisita, assim. Meio de bug mesmo. Essa aqui é a primeira versão do jogo, né? Então acontece algumas coisas estranhas e não sei se deu para perceber nessa primeira partida, mas dá para ver que tem alguns padrões mesmo da inteligência artificial, né, que eles respondem sempre da mesma forma quando você dá algum tipo de movimento, quando você pula, ou quando você dá um golpe especial, eles têm uma resposta meio sempre igual, e ao mesmo tempo eles não conseguem prever quando você dá um comando simples, como uma rasteira, né? Tem muitas situações, mesmo com o chefe, assim, lá no final do jogo, que a rasteira pega sempre. Então, às vezes a gente prende o personagem do computador, né? Prende eles na parede e fica dando rasteira, tipo, acaba ganhando a luta só nisso, né?
Nesse começo, principalmente, acontecia bastante esse tipo de coisa. Mas depois, enfim, depois eles foram melhorando um pouco a inteligência do jogo e isso acabou mudando. Vou só jogar mais uma partida e vou terminar assim, né? Porque esses vídeos são mais para testar mesmo o que dá para fazer. Ok, vou pegar o Guile eu vou tentar jogar com bastante seriedade, que eu não gosto do Guile e quero ganhar bem dele. Ok, ele tirou meu Perfect, mas... Tirou bonito meu Perfect, né? Mas você vê que eu fui meio... com sangue nos olhos, né? Ok. Não deu pra ganhar de Perfect dele, mas também estava concentrado em gravar o vídeo. Mas tá aí. Acho que por hoje terminamos assim. Foi só mais um teste mesmo, para jogar um pouquinho de Street Fighter aqui e gravar e ver o que acontece. Então eu já vou até pousar aqui o meu querido Switch. Para quem ainda não viu, eu estou jogando no Switch. Ele tem aqui essa configuração, um Switch Lite, né? E tem esses botõezinhos de banana aqui do Mario, que eu acho da hora. Bom, ficamos assim nesse vídeo, uma pequena jogatina rapidinha de Street Fighter. Eu ia mostrar o Champion Edition, mas como acabou ficando mais longo esse vídeo, eu vou parar por aqui. E talvez o Champion Edition deixe para um próximo vídeo. De repente se eu mostro a mesma luta, de repente eu lutando contra o Blanka, ou lutando contra o Guile no Champion Edition. Talvez dê para fazer uma comparação de tudo, né? De frame rate, de golpes, de como saem, da velocidade dos jogadores, enfim. Dá pra ver que é um jogo que ainda diverte, eu pelo menos me divirto bastante com ele, mas que ele realmente, a velocidade dos bonecos, assim, é mais lenta mesmo. Quando a gente joga um jogo mais moderno, um jogo mais atual, e depois volta pro Street Fighter 2, né? A gente sente bastante essa diferença da velocidade, né? E uma coisa que é legal de mostrar também nessa série, vou até sair daqui, vou colocar abandonar jogo, interessante de mostrar nessa série que quando a gente vai passando do Street Fighter 2 normal, né? Depois vai para o Champion Edition, vai para cada um deles, vai passando por cada um, a gente vai sentindo claramente que a velocidade vai aumentando, a velocidade dos bonecos, os golpes acabam saindo às vezes mais fácil, às vezes até um pouco mais difícil, mas de uma maneira mais com uma animação melhor, com um ritmo melhor, com uma hitbox melhor, né? E quando chega no Street Fighter Turbo, nesse aqui, a velocidade está muito alta, assim. Então, se a gente passa desse primeiro Street que eu joguei agora, do Street Fighter 2 normal, né, do World Warrior, direto pro Hyper, pro Turbo aqui, né, pro Street Fighter 2 Turbo, a velocidade dos dois é muito diferente, assim. Então, assusta pra caramba. Esse Turbo aqui, ele realmente... os bonecos são muito mais ágeis, muito mais agressivos. Eu nem falei tanto de hitbox, né, porque acabou não calhando, né. Mas eu falei ali um pouco, né, quando eu bati no Blanka, né, quando eu dei aquele Tatsumi lá e passou pelo Blanka e pegou ele nas costas, né. Mas aqui no Street Fighter 2 Turbo, a questão do hitbox está muito mais organizada, é muito mais raro de você dar algum golpe sem querer, de acertar o ar e bater no personagem. E é muito mais. Esse jogo está muito mais bem aprimorado, assim. Os bonecos estão mais agressivos mesmo e pede muito mais uma habilidade de controle de tempo, distância e de acertar os golpes perfeitamente, né?
Enquanto esse aqui você ainda pode fazer algumas bobagens, como eu fiz ali, e se recuperar mais fácil, né? É um jogo que te pune menos. Esse aqui é um jogo extremamente punitivo, então eu vou deixar para ir jogando um por um, mostrando aqui como é que é a diferença deles, e depois talvez mais para frente fazer um comparativo mostrando todos eles em um único vídeo. Mas por enquanto é isso. Fico esse vídeo por aqui e vamos ver conforme eu for fazendo os próximos, eu trago para cá também.